meus irmãos, tratando da continuidade da exposição do tema de Marcos, do texto inteiro de Marcos. Você, desde o início, leu, ouviu e cantou aquilo que convergeria para esse momento, e tudo isso foi pensado para que o teu coração fosse preparado para que você pudesse ouvir a palavra de Deus hoje aqui. Eu quero convidar você a que juntos recorramos ao texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e hoje nós vamos ler 3 versículos deste Evangelho, versículos 9, 10 e 11. A música, o hino, o louvor que o Lucas acabou de cantar aqui, expressa muito bem isso que está acontecendo aqui, é claro que de maneira poética, de maneira musical, e tudo isso de fato tem intenção de preparar o teu coração para esse momento aqui. Marcos capítulo 1, versículos 9 a 11. Diz assim a santa e bendita palavra de Deus: Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Vamos juntos, tu és. Ó Deus, obrigado por tua palavra. Pedimos a bênção do Senhor para esse momento. Obrigado, ó Deus, pelo nosso retorno e obrigado por encontrar teu povo reunido debaixo da tua graça. E agora pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto pequeno, mas fala muito sobre Jesus. Ele fala de Jesus como servo, ele fala de Jesus como Messias, ele fala de Jesus como herdeiro do Pai, e ele fala de Jesus como uma das pessoas da Trindade. Vou repetir, ele aponta Jesus como servo, aquele que se fez servo. Não à toa, a nossa série, a exposição do livro de Marcos é o rei que se fez servo. Então nós veremos aqui Cristo como servo, Cristo como Messias, aquele que foi escolhido e ungido para o que veio fazer, Cristo como herdeiro do Pai e Cristo como uma das pessoas da Trindade. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém de Judá e sabemos também que em algum momento ele teve de sair dali por conta da perseguição, a matança dos judeus. Você lê isso nos evangelhos. E ele foi passar um tempo no Egito e depois desse tempo retornou para uma cidade chamada Nazaré. Por isso, dizemos, ou a história diz e a Bíblia aponta, Jesus como aquele que veio de Nazaré. Ora, nesse momento, queridos, desde já, nós começamos a perceber aqui Jesus sendo apresentado como servo. Aquele que, entenda, se humilhou, saindo da sua glória e entrando na dimensão dos homens pecadores. Ele não somente sai da sua glória, mas ele deixa para trás a prerrogativa de ser Deus, porque ele de fato era Deus. Então ele, ainda que sendo Deus, ele se apresenta em forma humana. E o texto nos diz, nos mostra Jesus apresentando-se como servo. No versículo 9, o texto diz: Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. É diferente dos Césares, dos imperadores da época de Jesus,
porque Roma estava no seu apogeu. Diferente dos filhos dos Césares, porque Jesus aqui se apresenta como servo e não está preocupado em se mostrar como Deus, mas se mostrar como Deus que se fez servo. E aqui Jesus está se identificando com pecadores. E veja, o texto diz que ele vem de Nazaré, o texto diz que ele aparece da Galileia. E Nazaré não só não é mencionado no Antigo Testamento, como não é mencionada também pelos grandes historiadores antigos, porque Nazaré era uma cidade obscura, que ninguém visitava. Vou dar ali um pulo em Nazaré. Ninguém fazia isso. Não tinha nada em Nazaré. Não tinha absolutamente nenhum tipo de coisa boa em Nazaré. Essa é a razão pela qual Natanael perguntou uma vez: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Perceba que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores saiu da sua glória e agora sai para o seu ministério vindo de Nazaré, também conhecida aquela região como Galiléia dos gentios. Por quê? Porque uma grande parte de gentios fora morar naquela região. E nós sabemos, queridos e queridas, que é nesse contexto que Jesus se apresenta como servo. A sua humilhação começa com a sua origem geográfica, humana, digamos assim. Mas veja, não é somente isso que acontece. O texto mostra que Jesus também foi batizado por João. E este é um ato de humilhação também. E eu quero explicar isso aqui. Perceba que Jesus, em seu ministério terreno, veio se identificar com pecadores. Jesus, entre os homens, veio nos mostrar o caminho de volta ao Pai, mas precisaria fazer o caminho para que nós entendêssemos qual fosse o caminho. E é nesse momento que ele encontra-se com João Batista, nós vimos isso na semana passada, e ele diz a João Batista que deseja, que precisa ser batizado. Ora, e por que isso é um ato de humilhação? Porque o santo agora está se identificando com pecadores. Jesus não tinha pecado, vamos repetir isso, Jesus não tinha pecado, e o batismo de João era o batismo de arrependimento. Ora, como eu vou batizar alguém no batismo de arrependimento que não tem pecado nenhum? É o Senhor que tem que me batizar, disse João. Como é que eu vou mergulhar o Senhor nessas águas? Mãos pecadoras batizando o Santo de Deus. E é nesse momento que a gente compreende, querido e querida, que a partir dali, Cristo já estava se identificando conosco. Se havia pecado que Cristo carregava, já eram os nossos pecados, nunca os dele. E naquele momento, quando ele foi batizado, lembra que ao 7º dia na criação ele descansou, o Senhor descansou mesmo sem estar cansado, porque ele não se cansa e nem se fatiga. Agora o Filho de Deus, santo, imaculado, mais sublime que o céu, agora é batizado no lugar dos pecadores, se identificando conosco. Isso nos lembra, queridos, que desde esse momento está se cumprindo o que disse o profeta Isaías no capítulo 53, do versículo 6, que ele foi ali assumindo as nossas transgressões e o Senhor fez cair os nossos pecados sobre ele. Compreende então desde já, e aqui uma aplicação direta para o nosso coração, por que nós somos batizados? Compreende que este é um ato de obediência do crente, porque naquele momento Jesus se identificou conosco, e quando você se batiza, você se identifica com Jesus, dizendo: Ele perdoou os meus pecados, Ele assumiu a minha punição. Essa é a razão pela qual João, o próprio João Batista, vai dizer lá no versículo 29 do capítulo 1 de João, o evangelista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é muito
consolo para nós. Isso é de uma consolação grandiosa. Por quê? Porque depois que nós nos batizamos, nós ainda somos pecadores. Mas veja, à medida que um pecador salvo por Jesus é batizado, naquele momento ele está confessando que crê no poder de Cristo para perdoar os seus pecados, não somente os anteriores, mas aquele que ainda serão, ou aqueles que ainda serão cometidos. Portanto, nesse primeiro momento, Jesus se apresenta como servo. Em segundo lugar, ele se apresenta nesse texto como o Messias, o enviado de Deus. Verso 10, você pode ler comigo? Versículo 10. E logo... Perceba aqui, queridos, que é nesse momento que o Espírito Santo desce sobre o Filho encarnado. Começamos então a perceber a capacitação de Jesus para cumprir a missão daquilo, ou a missão para a qual ele fora enviado. Ora, e se Jesus, quando foi batizado, se ele se identificou conosco, se ele mostrou que nós deveríamos ser batizados, aqui agora ele mostrou como nos batizaria com o Espírito Santo. E que nós precisaríamos desse Espírito. Porque veja, é por meio do Espírito Santo que Cristo cumpre o seu ministério. Vou repetir isso aqui importante. É por meio da direção do Espírito Santo que Cristo cumpre o seu ministério. Percebe a importância desse texto? Embora Cristo sendo Deus, ele aqui assume forma de servo. Ele está como o primeiro Adão, agora o segundo Adão, sem pecado, está sendo guiado pelo Espírito Santo para nos mostrar, querido e querida, que este é o caminho de todo filho de Deus. Nenhum de nós poderia caminhar na vontade do Pai se não fosse a direção do Espírito Santo de Deus. Nós não temos aqui o Cristo glorioso, nós temos aqui o Cristo entre nós encarnado, e não é uma divindade somente, mas é um ser humano como nós. Se você prestar atenção em Marcos capítulo 1, versículo 12, o texto diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E em Lucas capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Compreenda que Jesus poderia, com a sua glória que tinha antes com o Pai, agir como Deus, como sempre fez, mas aqui ele está agindo como um servo guiado pelo Espírito. E deixa eu te dizer desde já, é possível andar como Jesus andou, se estiver sobre nós o Espírito que esteve sobre ele. Sim, nós não somos perfeitos como Jesus, é fato, mas nós sabemos que com a palavra de Deus e com o Espírito no nosso coração, nós podemos caminhar na direção que Jesus nos apontou. Você lembra que em Atos capítulo 10, versículo 38, o texto diz assim, Pedro falando: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Veja, quem ungiu Jesus no seu ministério com poder, veja, é o Pai ungindo o Filho com o Espírito. E Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Deixa eu lhe perguntar, quem guia você por toda parte? Porque eu e você andamos por tudo que é lugar, é ou não é? Fazemos tudo que é coisa, claro, lícito, seja estudo, seja trabalho, seja o que for. Quem guia a nossa vida? Quem orienta a nossa vida? Jesus está mostrando aqui
que foi orientado pelo Espírito, e este é o caminho de todo crente. Sua pregação, seu sofrimento, sua vitória sobre o pecado, tudo isso ele o fez debaixo do Espírito Santo de Deus. Ora, se o Santo de Deus andou na direção do Espírito de Deus, será que nós poderíamos abrir mão desse Espírito sobre nós? Compreende então por que tantos passos em falso são dados? Compreende por que tanta procrastinação de fazer aquilo que Deus manda? Compreende, meu irmão, minha irmã, quantas direções erradas nas bifurcações da vida? A razão pela qual todas essas coisas acontecem é porque o Espírito não está ativamente conduzindo o coração e a mente. Mas em terceiro lugar, você viu Jesus como servo, viu Jesus como Messias, ungido pelo Espírito, e você vê Jesus como herdeiro do Pai. Veja o versículo 9, leia comigo. Então veio uma voz dos céus que dizia, todos juntos: você é o meu filho amado. Ok, eu estou numa outra versão aqui, desculpa. Então uma voz do céu disse: tu és o meu filho amado e em ti me agrado. Em ti me agrado. Quem disse isso? O Pai, Deus o Pai. Quando você diz Deus, eu sei que você está querendo dizer o Pai, mas o Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito é Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Três pessoas distintas, um único Deus. Explica isso, matematicamente não dá, porque 1 mais 1 mais 1 na matemática dá quanto? 3, em Deus dá um só Deus. Na física, 2 não ocupam o mesmo espaço, em 3, Deus ocupa a hora que quer. Perceba que é impossível explicar Deus, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. É esse Cristo, é este ungido de Deus que agora o Pai, que é Deus, diz para o Filho em forma de servo, mas que também é Deus: tu és o meu filho amado. Essa expressão, filho de Deus, grave isso, era usada para os imperadores. Somente os Césares, somente a partir ali de César Augusto, eles recebiam essa expressão, essa alcunha de filho de Deus. Por quê? Naquela circunstância, aquele que se chamava filho de Deus, e essa também era uma mentalidade dos judeus, se o pai se parecia com o filho se parecia com o pai, melhor, o filho tinha a essência do pai. E essa é a razão pela qual Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus também disse isso. Mas os romanos usavam essa expressão filho de Deus para falar dos imperadores. Entende que Marcos está escrevendo para os romanos, e Marcos registra a expressão filho de Deus 35 vezes em 16 capítulos. Importante isso. E veja que dessas 35 vezes, 7 são muito importantes. Você vai perceber em Marcos capítulo 1, versículo 1, Jesus sendo chamado de Filho de Deus, Filho amado no versículo 11, que é este que lemos, capítulo 3, verso 11, Filho de Deus, capítulo 5, verso 7 de Marcos, Filho do Deus Altíssimo, Marcos 9, 7, Filho amado, Marcos 14, 61, Filho bendito, Marcos 15, 39, Filho de Deus. Ora, por que são importantes essas questões? Por que são importantes essas 7 citações de Jesus como Filho de Deus? Primeiro, porque todas as vezes que vem a palavra filho, vem um qualificador. Por exemplo, Filho de Deus, Filho amado, Filho do Deus Altíssimo, Filho bendito. Nunca é somente filho. Nós percebemos aqui também, nessas 7 vezes, que são confissões sobre Jesus.
E essas confissões, elas derivam de pessoas distintas. Por exemplo, no capítulo 1, no versículo 1, o autor, que é Marcos, João Marcos, diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem diz isso é Marcos. No versículo 11, quem diz: tu és o meu filho amado em quem me comprazo, é quem, gente? Deus Pai. Vocês estão comigo, amém ou não? Amém. Veja no versículo 11 do capítulo 3, quem diz tu és o Filho de Deus são os espíritos imundos. Eles confessam isso. No capítulo 5, no verso 7, é uma legião de espíritos imundos que clamam, ou que clama, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles têm que declarar isso também. No capítulo 9, no versículo 7, o Pai diz mais uma vez, lá na transfiguração: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. No capítulo 14, no verso 61, o sumo sacerdote pergunta, mas ao mesmo tempo declara: és tu, o Cristo, Filho bendito? Ele sabia que o Filho de Deus seria o Filho bendito. E em último lugar, o centurião, em pé diante da cruz, no capítulo 15, no verso 39, ele olha para Jesus, depois de toda a cena cósmica acontecendo ali, Cristo morto, ele diz: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Veja que todos estes, inclusive o centurião romano, que chamava os Césares de filho de Deus, os imperadores, os filhos dos imperadores de filho de Deus, agora ele está diante de Cristo dizendo: este aqui é o Filho de Deus. Eu acabei de perceber que este homem é o verdadeiro Filho de Deus. Percebemos, portanto, meu irmão, que essa confissão de fé é muito importante para aqueles ouvintes romanos que estão recebendo esse evangelho de Marcos. Essa é a razão pela qual Marcos diz: Jesus está sendo apresentado como filho amado do Pai. E a palavra filho amado aqui vem da raiz da palavra amor, que é ágape. E você sabe que na Bíblia há outras palavras para amor, e aqui a palavra citada é agapetos, que é amado de maneira profunda. Trata-se de um amor enraizado na alma, que faz do amor daquele que ama e daquele que é amado um só. Bem, diante disso, queridos, queridas, nós precisamos compreender que essa expressão do Evangelho de Marcos, que chama Jesus de Filho de Deus, não está sozinha nas Escrituras. Você percebe Jesus sendo apresentado como Filho de Deus em outras passagens. Apenas para pegar como exemplo, vamos olhar para o capítulo de Provérbios, capítulo 11 de Provérbios, e você vai perceber o que Jesus, ou como Jesus é apresentado. Ou melhor, capítulo 1, não é de Provérbios, é de Hebreus. Eu estou falando de Provérbios, mas Provérbios é tema de todo dia às 7 horas da manhã. Estamos em 31 dias de Provérbios. Eu acho que a minha cabeça rodou para frente agora. Olhe o livro de Hebreus, no versículo 2 do capítulo 1, e no versículo 5 o texto diz que ele é o Filho de Deus. Ainda no versículo 1 ele é o herdeiro de todas as coisas. No versículo 2 ele é o sustentador de todas as coisas. No versículo 3 ele é o resplendor da glória do Pai. Nos versículos 1 e 10 ele é o agente da criação. No versículo 6 ele é o primogênito do mundo. Ele é o eterno entronizado no versículo 3, nos versículos 8 e 9, 11 e 13. Ou seja, tudo isso aponta para a filiação de Jesus. Por fim, Jesus é visto como uma pessoa da Trindade. Agora leia comigo, uma vez mais, os versos 10 e 11. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia, agora juntos: você é o meu. Agora veja, nós temos aqui presentes nessa expressão desses dois versículos algo muito assertivo, claro
e até raro em muitos textos das Escrituras. Nós percebemos aqui o Filho sendo batizado, fisicamente ali, visivelmente. Nós percebemos o Espírito Santo descendo, o texto diz, desceu como pomba. E nós vemos aqui a voz do Pai. Perceba uma coisa importante aqui. O Espírito não é uma pomba. Repita isso na sua cabeça, tá certo? E essa pomba aqui, nessa pomba de rua, que você tem ira dela, porque ela fica lá no seu beiral, é aquela menorzinha, aquela que geralmente os mágicos usam. Ela é mais singela, tá? Ela é mais ensinável. Essa outra está mais para outro espírito, tá certo? Sei que você me entende. É dessa menorzinha, não é? Mais bonitinha ali. Mas não é uma pomba que desce, tá? Em nenhum evangelho você vai ver que uma pomba desceu. O Espírito Santo desceu aqui e nós percebemos que ele desceu como pomba. Tudo bem, gente? Importante isso aqui. O Espírito não é uma pomba, embora muitas expressões gráficas queiram mostrar uma pomba, e tem várias expressões disso, né? Um desenho de uma pomba descendo. Isso não chega a ser uma heresia, tudo bem? Mas o texto não fala que é uma pomba. A intenção aqui de Marcos é registrar a singeleza, a coroação, a graça descendo sobre Cristo, e isso mostrou-se de maneira visível, mas não foi uma pomba. Foi do alto para baixo como uma pomba, foi singelo tal como. E essa é uma expressão que ele usou aqui, porque certamente os seus irmãos ou os seus ouvintes imediatos saberiam o que ele está falando. Então veja, você tem Jesus sendo batizado, você tem o Espírito Santo descendo, e você tem uma voz do céu, e a voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me alegro, ou em quem me comprazo. Ora, na mentalidade dos judeus, qualquer um que dissesse eu sou filho de Deus, cometeria uma blasfêmia. E Jesus, quando se apresenta ou é apresentado, quando ele diz, por exemplo, eu e o Pai somos um, quando Jesus diz, por exemplo, quem vê a mim vê ao Pai, para os judeus que não eram orientados pelo Espírito Santo, estavam diante de uma blasfêmia. Isto porque eles não compreendiam as coisas espirituais. E nós percebemos aqui as três pessoas do Espírito. E essa é a razão pela qual todo crente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê tanta confusão, gente, em torno da Trindade, tanta confusão. Você não sabe se tem ira ou se você tem pena. Tem gente que diz que foi o Espírito que morreu na cruz. Tem gente que diz que foi o Pai que morreu na cruz. Tem gente que diz que Jesus não é Deus. Tem gente que diz que o Espírito é uma força. Tem gente que diz que Jesus nasceu homem e depois foi tomado da divindade e seguiu o seu ministério como Deus. Meus irmãos, a Trindade existe tal como ela é vista nas Escrituras. Eles, as pessoas de Deus, em todo o tempo, essas pessoas são vistas fazendo as obras que só Deus poderia fazer, recebendo a glória que só Jesus, só Deus poderia receber, tendo nomes divinos que somente Deus poderia receber. Por exemplo, quando Pedro diz para Ananias e Safira que eles mentiram a Deus e não aos homens, antes ele havia dito: vocês mentiram a Deus, mentiram ao Espírito Santo.
Portanto, perceba que essas três pessoas envolvidas aqui no batismo de Jesus, envolvidas também no batismo de cada crente, é para nos mostrar que a salvação é uma obra trinitária. Um Deus que se apresenta em três pessoas não precisa da ajuda humana para salvar um pecador. Ele é poderoso para fazer isso. Ele é o Salvador daqueles que estão completamente perdidos. Bem, diante de tudo isso, como nós aplicamos para a nossa vida, meu irmão, minha irmã, esse texto da palavra de Deus? A primeira aplicação já nos surge apontando o caminho da humildade que estava sobre Jesus. Antes, porém, você deve relembrar como Jesus foi apresentado aqui. Primeiro, como servo. Segundo, Messias. Terceiro, Filho de Deus. Quarto, como alguém da Trindade, como uma pessoa da Trindade. Agora sim, diante disso, você precisa compreender que olhando para Jesus, nós devemos ter o mesmo sentimento de humildade que teve o Senhor Jesus. Meus irmãos e queridos e queridas, hoje, assim como nos tempos de Jesus, a humildade não parece um adjetivo bem-vindo, um comportamento bem-vindo. Por vezes, aquela pessoa que baixa sua cabeça, que ouve, aquela pessoa que aceita o que poderia receber, ou no lugar do que poderia receber algo menor. A humildade, meu irmão, minha irmã, muitas vezes é vista como um demérito, mas olhando para Jesus, o próprio Jesus faz um convite: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Se você reparar bem, preste atenção nisso, para você perceber quão faltosos de humildade nós somos. Quando você conta uma história que você está envolvido, com muita raridade, você é o vilão. Me ajudem. Vou repetir. Você está contando uma história e você entra na parte do diálogo da história, tá certo? Quando você fala da sua fala, a sua voz é impostada. Quando você fala da fala do outro, a sua voz é jocosa. Parece voz de palhaço, de criança, de pet, qualquer coisa, desanimado. Você dubla de maneira diferente o seu algoz. Alguns entortam a boca para falar. Eu não conheço ninguém que, contando a sua fala, faz esse tipo de trejeito. Sabe o que é isso? A falta de humildade que nos é característica. Porque nós sempre achamos que somos melhores. Nós sempre lidamos com a percepção alheia de forma distinta e às vezes de maneira humilhante. Agora veja no reino de Deus, isso nos alcança. Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, poderia ter começado o seu ministério num alazão romano. Jesus poderia tomar uma espada de Roma e colocar na sua cintura, ou quem sabe procurar onde estavam os tesouros de Davi, se é que eles existissem, ou quem sabe alguma peça real e entrar na história como aquele que destruiria toda a cúpula romana. Mas ele não fez isso, porque ele tinha muito claramente uma voz: meu filho amado. Deixa eu lhe dizer, quem se sente amado por Deus não sente falta emocional de coisa alguma. Não estou dizendo que não sente saudade, não estou dizendo que não chora,
Não estou dizendo que não sofre decepção, eu estou dizendo que o amor de Deus nos sustenta nos momentos mais difíceis, até quando os mais importantes vão embora. Você compreende isso, meu irmão? É importante que a gente compreenda, portanto, aqui em Jesus, que Ele está seguindo o passo a passo da direção do Pai através do Espírito. E este sentimento que tem em Jesus Cristo nos mostra que nós devemos, de fato, pisar aonde Jesus pisou. Não fazer conta de que somos mais do que realmente somos. Não contar as nossas histórias como se nós sempre fôssemos os heróis da própria história. Deixa eu lhe dizer, a soberba, a arrogância é algo que Deus vomita da sua presença. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará, mas um coração orgulhoso Deus rejeita, Deus resiste. E veja, por vezes, grave isto no teu coração, você vai a Deus com humildade em oração, mas você foi arrogante com alguém ali. Compreenda que não é só no momento da sua oração que deve haver a humildade, que o orgulho deve ser lançado fora, é durante os momentos que antecedem e sucedem a nossa oração. Portanto, Deus não está te avaliando quando você está orando. Porque, afinal de contas, tem até aqueles que modulam a voz para orar. Não precisa modular sua voz para orar. Não precisa pigarrear para orar. Não precisa ficar como os fariseus na porta da sua casa para orar, na esquina. Esses dias eu vi uma selfie. E a pessoa fazendo assim, ela mesma fez a selfie, estava a legenda, não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu falei, não estou entendendo um negócio desse. Consegue compreender uma coisa dessa? Você entende que esse coração está precisando de um like? Ele carece de um coraçãozinho lá. Ei, quem já ouviu que nós somos filhos amados da parte do Pai por causa de Jesus, não tem essa crise. Tudo bem? Você faz o que é certo e agradar o Pai te basta. É este o sentimento que estava em Jesus. Este é o sentimento da humildade de dizer, eu de fato preciso agradar ao meu Deus. E agradando a Deus, você vai agradar muita gente, mas vai desagradar também muita gente. Mas em primeiro lugar, é importante que no nosso coração, em tudo que nós fizermos, e não pense que eu estou falando de ministério de igreja somente. Se você cozinha, se você varre a casa, se você faz pão, se você calcula metros cúbicos, se você faz contas na área da matemática, se você trabalha com qualquer outra coisa, tudo o que você fizer deve ser feito para a glória de Deus. Assim nos diz a sua palavra. Segunda aplicação, nós devemos buscar a capacitação do Espírito para que nós nos pareçamos mais com Jesus. E aqui está o segredo do crente. Aqui a importância do Espírito Santo, porque o Espírito Santo capacitou Jesus para o seu ministério. Entenda isso. E Jesus não foi menos Deus porque dependeu do Espírito. Você está entendendo? Porque ele poderia ser Deus e era Deus, mas ele agiu em nosso lugar, orientado pelo Espírito, para que nós entendamos como nós devemos caminhar, ou seja, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Quantas decisões você tem para tomar nesses últimos 6 meses do ano? Já parou para pensar quanta coisa vai acontecer, gente? A vida não é estática. E por vezes há uma reviravolta que a gente nem imagina que vai acontecer. O fato é
Nós queremos nos parecer com Jesus ou nós queremos uma carreira solo da vida cristã para que no final todas as coisas boas que eu tenha feito seja alvo ou sejam alvos do aplauso dos homens? Quando nós buscamos os aplausos dos homens, nós até conseguimos, mas é só isso que a gente leva. Já receberam a sua recompensa. Agora veja, o Espírito que capacitou o nosso Senhor está capacitando os crentes hoje. Você deseja isso? Pastor, não sei como falar com aquele vizinho. Você sabia que tem vizinho que é mandado do inferno? Só no Espírito, puro não vai não. Não entra não, meu irmão. Puro, você vai se perder. Vai perder a paciência, vai perder a razão. Quando você menos esperar, pode ser que esteja até enrolado no chão lá brigando com ele. Agora, pelo Espírito, não. Pelo Espírito, tu vai improvocável. Pegou a benção ou não? Pelo Espírito, se ele xingar você, você sabe muito bem que ele antes rejeitou o Deus que tem em você. Agora, se tu não vai no Espírito, se tu vai na carne aflorada, aí, meu irmão, tu vai sozinho, é um problemão. Porque depois você tem que refazer o caminho, tem que refazer a história, tem que pedir o perdão. Mas veja, é muito importante entendermos que até quando nós erramos, é Deus nos lembrando, eu quero dar mais do meu Espírito para você. Aí você pega essa bênção. Deixa eu lhe dizer uma coisa, todo crente é batizado no Espírito Santo. Amém ou não, gente? Só os batizados digam amém. 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 Ok. Mas às vezes a gente entristece o Espírito. É ou não é? Você fala, rapaz, e aquilo dá um mal-estar em você, uma tristeza. Aí tem hora que tu pede perdão igual Lutero, umas 10 vezes pelo mesmo pecado. E quando você erra, é Deus falando para você, eu posso dar mais do meu Espírito para você. Porque Deus não fica te acusando. Quando você errou, quando você foi para a ação e não deu certo, você diz, Deus me perdoa, tem misericórdia, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, e agora vai para a palavra de Deus, vai para a oração, e você começa a receber mais dessa fonte que é inesgotável. E você tem agora, depois do seu erro, uma resolução. Essa ficou para trás. Isso eu já aprendi. Nas próximas vezes será diferente. Amém ou não, gente? A gente errou ontem, erra hoje de novo, amanhã de novo. Você já tem um gabarito na mão e está errando por quê? Tudo bem? Nós já temos a resposta. E por vezes o Senhor nos permite que nós sejamos alvejados pela nossa própria forma de errar, para que nós lembremos duas coisas. Primeiro, nós não somos melhores do que ninguém. Segundo, nós precisamos mais do Espírito Santo. Portanto, se há uma aplicação importante aqui, nós devemos buscar a capacitação do Espírito para ser mais com Jesus. Terceiro e último lugar, todos nós devemos nos prostrar diante do Rei com toda reverência, todo temor, todo amor, porque isso tudo é devido a Ele. Hoje nós estamos aqui aprendendo um pouco mais sobre Jesus, sobre o seu ministério, sobre a sua vida. E Jesus, gente, começou lá em Nazaré e foi receber o batismo. A partir dali já começou a sua humilhação. E ele que passou por tudo isso e teve a pior morte, morte de cruz, e não bastasse ser de cruz, ele era o inocente morrendo por pecadores. Agora, esse Cristo, sabemos, ele está vivo, ressurreto, e ele enviou para nós o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é dado a nós em medidas abundantes, graciosas, grandiosas.
E é esse Espírito que nos leva hoje a cantar o que cantamos. Porque todo mundo pode cantar, mas só os salvos por Jesus prestam adoração. E quando nós olhamos para esse Cristo dos Evangelhos, nós alinhamos não só o Cristo dos Evangelhos, porque Ele está aqui, o Deus encarnado entre nós, mas olhamos para todo o anúncio desse Cristo no Antigo Testamento, todos os ensinamentos bem sistematizados de Cristo nas cartas de Paulo e nas cartas gerais. E ao chegarmos no Apocalipse, nós vemos esse Cristo exaltado, Senhor dos senhores, Rei dos reis, e nós cantamos a Ele. Por isso é que cantamos santo, por isso que cantamos justo, por isso que cantamos forte, por isso é que nós cantamos, meu irmão, minha irmã, que Ele é o Senhor e Rei de todas as coisas. Porque veja, um dia Ele veio como servo, mas Ele não é servo. Entende isso? Ele é Rei. Não tente fazer de Jesus teu servo, Ele não é. Ele é o Rei sobre todas as coisas. Ele manda na tua vida. Se tu quiser ou se tu não quiser, Ele está no controle de todas as coisas. É que é tão melhor estar debaixo do controle, se alegrando com isso. Não é verdade? É tão melhor dizer, meu Deus, governa sim sobre a minha vida. Meu Deus, enche-me mesmo do teu Espírito. E aí você vai adorando esse Cristo Jesus que morreu por você.